Graças a Deus estamos aqui porque buscamos a presença do Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos diante da vossa presença, Pai, a vida do pastor Rodrigues, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que o Senhor já transformou para o nosso coração, Pai. E que a tua palavra venha cair em boa terra, Senhor. Papai, que o Senhor conceda a ele ousadia, honra e graça, Pai. E que no nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que o teu Espírito Santo quiser falar conosco, que o Senhor venha usar o pastor Rodrigues como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a mão da igreja do Senhor. Amém. Vai tomar assim. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Rodrigues, da Assembleia de Deus Jerusalém. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor líder, o pastor José, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, debaixo da bênção do Senhor Jesus. Muito honrado com o convite que meu irmão fez, que nós nos conhecemos já há algum tempo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E obrigado. Que Deus é maravilhoso, porque eu tenho dito, como eu disse a minha esposa, Deus tem me colocado só gente boas no meu caminho. Como eu disse para o irmão, nosso pastor, não se preocupar com os exames que estão sendo feitos. Não sei quais são os exames, mas Deus me mostrou te curando o que estava te acontecendo. Glória a Deus. Eita! O Espírito Santo de Deus está aqui. Sinta a presença dele nesse lugar. Em nome de Jesus. Porque era para mim ter vindo na semana passada, mas como eu estava falando com o pastor Carlos, o que aconteceu? Na segunda-feira eu estava saindo da reunião, para ser uma reunião de orações toda segunda-feira lá na Jerusalém. Tocou meu celular 9 horas da noite, era no hospital, uma coisa inédita, antecipando meus exames. Eu já vi eles me ligarem e falar que passar para o mês seguinte, mas antecipar, que era agora para o dia 11, anteciparam para a semana passada. Eu fiz o cateterismo, é a segunda vez que eu fiz. É assustador, pelo medo que as pessoas colocam. Mas não importa o tamanho do problema, maior é quem está dentro de ti, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Não importa. Eu tenho um filho do meu primeiro casamento, dos 5 filhos que eu tenho no meu casamento. Eu tenho um que é a graça de Deus. Ele estava condenado, porque devido ao uso de drogas, quando moleque, quando jovem, ele pegou um tipo de uma infecção no fígado que não tinha o que curar. Ele estava vivendo debaixo de injeções, se tornou cristão. Deus chamou e falou: vou te dar um boizinho para você, tá? Vou te dar um boi para você, fica na miúda aqui, a gente se acerta. E ele começou a fazer um tratamento para amenizar a situação. Só que o bichinho do come da estrela estava aumentando a gordura no fígado dele que não tinha que tirasse. Tá? E ele foi esperar um transplante de fígado. Para ser rápido, como Deus fez com a vida dele, quando prepararam ele para fazer o transplante, falaram para ele: meu jovem, é o seguinte, para ele e para a esposa dele, o transplante de fígado acontece o seguinte: quando dá certo, é no mínimo 3 meses na UTI, mais um tempo na CTI, para depois ir para casa. A honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, com 15 dias ele estava em casa. Glória a Deus. Com 2 anos, 2 anos que ele operou, né? Ele disputou agora no ano passado o torneio de taekwondo da região e foi o segundo colocado no grupo master dele, que é acima de 50 anos, aí ele tem 52 anos. Ele foi o segundo colocado no grande ABC, que veio disputar um torneio de Itapevi, veio disputar um torneio aqui, e foi o segundo colocado. E quem conhece taekwondo, é um esporte à base de pontapé,
justamente na altura do fígado e do baço. E ele está aí firme e forte, graças a Deus. Como eu disse para a nossa irmã lá, sabe qual o remédio que ele toma, irmã? Jesus. Glória a Deus. A honra e glória do Senhor Jesus. Amados, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 14, glória, versículo 22 em diante. Porque Deus é maravilhoso. E pense bem numa coisa, meus irmãos: o que Deus tem para nos dar, vai dar que vai sobrar. Eu creio. Só pense nisso. Amém. E agradece tudo que Deus tem nos dado. Eu disse uma outra vez que eu estive aqui, aliás, aqui não, lá embaixo, na igreja lá embaixo, que eu de empresário eu virei morador de rua e perdi tudo, Deus me resgatou e me está me dando tudo de volta. Tá? Hoje, graças a Deus, antes de ontem, se não me falha a memória, foi dia 8, nós fizemos 9 anos de casado. Eu questiono ela, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu perdi tudo na vida que eu achei que não tinha mais saída, Jesus foi lá e me resgatou. E está me restituindo tudo melhor do que eu tinha. Eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha glória, mas não tinha Jesus. Hoje eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o principal, que é Jesus. Dia 8 eu estou preparando. A palavra do Senhor diz assim, aqui: quando Jesus anda sobre o mar. É uma passagem muito bacana, conforme a interpretação que Deus me deu. O versículo 22 nos diz assim: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. Em particular, ao cair da noite, estava ali sozinho. 24 em diante começa a ficar bom. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era o contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, és tu? Manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus lhe disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, esse mas que atrapalha, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Leva o pensamento a Deus. Senhor, nesta hora santa e gloriosa, Pai, eis-me aqui para na tua presença. Eis aqui o teu vaso, Pai. Abra essa janela do céu, Senhor, e derrame o azeite da sabedoria sobre esse vaso e transborde esse vaso com esse azeite. Pai amado, Pai querido, que não seja o que eu quero dizer, Pai, mas sim o que eu quero dizer através da minha boca, Pai. Espírito Santo de Deus, coloque as palavras nos meus lábios, que não seja o que teus filhos queiram ouvir, mas que o Senhor tenha a dizer a eles através desse teu servo, Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, abra os ouvidos de cada um e o coração de cada um, Pai, e aceite, Pai, esse culto maravilhoso que estamos fazendo para o Senhor. Abençoe e proteja cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, aqui às 3 horas da manhã, quando Jesus volta do monte, por volta das 3 horas da manhã, ele vê o barco sendo balançado pelas ondas, pelo vento, e todo mundo apavorado lá, com medo de perecer, com medo de afundar.
Isso que nós precisamos entender, quando cada vez que nosso barco está balançando e que nós temos medo de afundar, Jesus está por perto, Ele está caminhando em nossa direção. E quando Ele está caminhando na direção que vem aquele vulto, ninguém pensa que é Jesus, que é Deus, já pensa que é um fantasma, que é alguma coisa e começa a ficar com medo. E Ele diz: calma, sou eu que estou contigo. Quantas vezes você não se assustou e Ele chegou e te acalmou e te disse: sou eu que estou contigo? Aí, como eu costumo dizer, o Pedrão, ele sempre foi bem invocado. Ele foi se converter de fato e de verdade depois que Jesus ressuscitou. Mas até então ele ainda tinha um pé atrás. Então o que ele faz? Senhor, se é tu mesmo, faça com que eu vá contigo por cima das águas. Jesus falou para ele. Ele tomou coragem, que ele era corajoso. Desceu sobre as águas, crendo que Jesus, e foi caminhando sobre as águas. Mas de repente, como diz aqui, um vento soprou no ouvido dele. Que vento que soprou no ouvido dele? A voz do inimigo. E ele tirou a atenção de Jesus e começou a afundar. Amados, todos nós conhecemos, e eu acho que a maioria, todos, como a gente se joga numa água, no rio, na piscina, o que acontece? Afunda igual um martelo sem cabo. Mas aqui na palavra está dizendo que ele foi afundando devagar, que era para dar tempo do quê? Do arrependimento. Quando ele clama: Senhor, me salva. Jesus estendeu as mãos e tirou ele desse homem de pequena fé. Agora eu pergunto para vocês: quantos crentes estão dentro das igrejas afundando? Quantos irmãos nossos não estão afundando dentro das igrejas porque desviou a atenção de Jesus? Porque foi dar atenção àquele vento, o burburinho. Porque aquele tem dúvida, e a dúvida não é de Deus. A palavra de Deus, ela diz é sim, sim, não, não. Eu aprendi uma coisa muito importante, amados, que eu fui criado com japoneses na maior parte da minha vida. E eu tinha um mestre, judoca, ele foi um dos grandes mestres, tanto aqui no Brasil como no Japão. Miguel Suganuma, ele nos ensinava: você quer ser vencedor em tudo? Tire da tua mente o se, será, porque e talvez, que isso não é de Deus. Você tem que colocar: eu posso, eu faço, eu consigo, porque eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Eu fui fazer o exame esses dias. Todo mundo falando. Quando eu fiz a primeira vez, disseram que era perigoso. Se eu chegar e falar: puxa, será que vai dar certo? Pô, eu ouvi dizer que morreu 2 lá, será que eu vou sair dessa? Eu tinha ficado lá. É a mesma coisa, amados. Uma dona de casa tem um problema no fogão. Vou falar assim: vai ter um problema na torneira lá, vai estar vazando na torneira. Aí pega e chama o irmão. Qual o nome do irmão? Fabiano é encanador. Fabiano, dá para você ver minha torneira lá? Ele chega lá. Eu acho que deve. Ó, não deixa ele mexer não. E quando ele fala acho que deve, é que ele não sabe não. Entendeu? Não deixa ele mexer não. Eu estava com um carro antigo esse tempo atrás. Deu um problema, meu cunhado, que era o dono do carro, falou: não, vou levar o melhor mecânico que eu conheço. Chegou lá, ele encostou a cabeça e falou: eu acho que deve ser. Eu falei: pode deixar quieto, abaixei o capô, falei: ó.
Já pensou se Jesus chegar para você no dia do arrebate e falar, eu acho que eu vou te levar, vou pensar. Vai ficar chato pra caramba, vai. Então nós temos que ter, sim ou não. Aqui Pedro, quando duvidou de Jesus, ele começou a afundar. Só que Deus é maravilhoso, que Ele vê a gente afundando, Ele dá o tempo da gente se arrepender e pedir para que Ele esteja na nossa frente. Gente, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que nos guarde do ventre piedoso, que nos guarde do inimigo, que o inimigo está de redor de nós, procurando a primeira brecha para nos tragar, para nos pegar. O único que é o ser mais educado que existe no universo e na face da terra se chama o Espírito Santo de Deus, se chama Jesus. Ele chega na porta do teu coração e bate. Você dá licença, eu posso entrar? Se você abrir, como está na palavra, ele entra, faz morada e ceia com Deus. O único que chega, se tem uma brecha, ele mete o pé na porta, derruba e entra, esse é o inimigo. Então vamos tomar cuidado com a brecha. Vamos deixar o Espírito Santo dentro de nós. Que a palavra nos diz o que, irmãos? É uma coisa que nós só vamos ter a cura definitiva, nós só vamos ter a felicidade definitiva a hora que nós aprendemos a liberar o perdão de fato e de verdade. O maior remédio que tem para qualquer tipo de doença se chama perdão. Mas eu não... Gente, a palavra de Deus nos diz ali em Gênesis capítulo 3, não faz memória, versículo 7, que ele diz que Deus fez o mundo e fez tudo, produziu tudo através do verbo. Haja luz, haja água, haja animais, e fez tudo. Só que estava tudo muito bom para ele. Mas numa reunião ali, eu creio que estavam os três, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos. Ele pensou bem, falou, está tudo muito bom, está maravilhoso, mas falta alguma coisa. Eu quero uma coisa especial para mim. Aí veio na mente dele, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele com as mãos dele nos fez, através do barro, segundo a palavra, nos fez a imagem e semelhança dele. Então, se eu digo para alguém que eu não gosto do Fabiano, eu estou dizendo que eu não gosto de Deus. Se eu estou dizendo que eu detesto o Ricardo, eu estou dizendo que eu detesto Deus. Se eu digo que eu não gosto da irmã Silmara, eu estou dizendo que eu não gosto de Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós não devemos dar brecha para o inimigo. E Deus não quer ver ninguém parado. Sabe por que eu estou aqui hoje, irmãos? Eu pedi para o meu pastor, que nós somos em 6 pastores agora. Então o pastor atropelando tudo. Trombada de pastores, né? Congestionamento de pastores. Eu comecei a ficar um tempo, porque precisou passar na igreja que eu dirigia para outra pessoa, por esses problemas lá internos. Aí eu ia levar a palavra pelas escalas a cada 6 meses. Aí, orando, eu vi que a água parada vira lodo, e o lodo só produz o que não presta. E nós somos a água viva, então nós temos que jorrar. Aí eu cheguei para o meu pastor,
posso ser, me libera para me levar a palavra sem integrante? Eu falei, por quê? Você não está contente aqui? Eu falei, não, eu estou contente. Só que água parada vira limbo, vira lodo. Se você pegar um copo desse de água limpinha como está essa, colocar num canto e deixar ali, daqui uns dias ela está toda cheia de lodo, por quê? Ela começa a apodrecer. Ali só vai criar o quê? Vírus, insetos, coisas ruins. Assim somos nós. Você chega num riacho, numa lagoa, num lugar limpo, você pega bons peixes. Você chega no pântano, no prédio, você vai pegar o quê? Só que não presta, jacaré, um monte de coisa ruim. Então nós temos que ser o quê? A água viva que jorra de Deus. Não ter dúvida como Pedro teve aqui. Segurar na mão de Deus para pedir para ele, Senhor, segure nas minhas mãos. Sabe por quê? Eu vou provar uma coisa para vocês. Não vão ficar bravos comigo não, tá? Sabia que o crente é mentiroso? Sabia? Eu estava em tal lugar, aí de repente, puf, aceitei Jesus. Que mentiroso. Foi Jesus que aceitou ele. Foi Jesus que escolheu ele. Mas ele tem vergonha de dizer que ele foi escolhido de Jesus. Ele quer ser melhor do que Jesus. Fabiano vai bater em mim hoje. Fabiano, quanto tempo o senhor tem de cristão? Faz tempo que eu vou na igreja, mas não sou batizado não. Não é batizado? Não. Está batizado? Mas quanto tempo você aceitou Jesus? Faz mais 5 anos, 6 anos. Um ano. 6 Vou anos. pegar nosso pastor. Quanto tempo, meu pastor? É. Eu aceitei Jesus e Jesus me aceitou. Isso, os dois. Desde 90. 90. Veja bem. O pastor está tentando lembrar o nome dele. O pastor é Israel. Um certo dia, ele estava em algum lugar. Deus, lá no trono dele, sentado, olhando por nós, que ele nos vigia 24 horas por dia. Em 90, nós tínhamos aí, vamos dizer, 200 milhões de brasileiros, vai de pessoas no Brasil. 200 milhões, é a dirigente, né? Lá de cima do trono de Deus, Deus olhou, estendeu as mãos e falou: Misael, venha me servir. Ele foi escolhido. A mesma coisa que fez com ele, com cada um de nós. Então nós somos o que? Primícia de Deus. Porque ele nos fez para quê? Para que nós sejamos a menina dos olhos dele. E não faça como Pedro ter dúvida dele. E vou dizer para vocês: Deus não quer nenhum crente, nenhum cristão cheio de S. Mas pastor, o que é um cristão cheio, crente cheio de S? Se sente salvo, satisfeito e sentado. Não levanta para pegar um copo d'água com o irmão. Não levanta para ajudar na porta. Tem 30 anos de crente, mas a cadeirinha dele está selada. E se ele chegar aqui e derrubar no banquinho dele, já chama. Deus não quer isso. Deus quer nós na obra. Você já viu o que a palavra de Deus chegou que ela é? Ela chegou em Abraão e falou o que para Abraão? Levanta e vai para a terra que eu vou te mostrar. Chegou para Jeremias, queria falar com Jeremias, falou o que para Jeremias? Levante e desce a casa do oleiro. Chegou em Filipe também, que estava de boa, falou: levante e desce, você vai encontrar o eunuco para você ensinar ele. Deus está falando que ele não quer ninguém de boa, ele quer a gente na obra. Quantas pessoas não estão precisando de uma palavra amiga? Amados, às vezes nós precisamos mais de um abraço do que de um prato de comida.
Eu tinha dinheiro no bolso. Eu tinha dinheiro. Eu gastava por dia de 300 a 400 reais, 500 reais por dia, jogando baralho e tomando cachaça com os amigos. Entre aspas. Eu achava que eu estava bonito no trecho. Mas faça assim. Esse aqui é o símbolo do coração, não é? O que vocês veem aqui? Pode falar. Vazio. Um buraco. Quando nós somos no mundo, nós temos esse buraco no coração. Aí o jovem, o homem, a mulher tenta preencher esse buraco com o que o mundo oferece. Com bebedice, com cigarro, com drogas, com prostituição, com jogatina. Só que, amado, eu tive história assim que eu passei por isso. Você tomar os guirinais, os quisucos, alegre, contente, abafando. Quando passava a fogueira, você acordava, brincava de bolsa e guarda-chuva na roupa, né? Hã? Aquela vergonha que você fez, dá vontade de fazer que nem o avestruz, abrir um buraco no chão, encher a cabeça e ficar lá. Mas de noite eu voltava a fazer a mesma coisa, porque dava ouvido para o inimigo. Esse buraco, porque a gente tentava encher esse vazio só foi preenchido no dia que Jesus me aceitou. E Deus ele é tão maravilhoso que Deus o movimento dele. Ele me tirou de Ribeirão Pires e levou para Itapevi, na casa de um dos meus filhos. De lá ele conseguiu me levar para Ibiúna lá. Ele me aceitou. E ele me aceitou no sábado, uma hora dessa. No domingo, 3 horas da tarde, eu estava descendo as águas. Daquele dia em diante, porque eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança com ele. E eu vi o Espírito Santo de Deus conversando comigo, ajoelhado no pé do altar do culto. E ele me disse: eu quero tirar você dessa vida, você crê? Você crê em mim agora? Eu não vou acreditar. Eu disse a ele: se o Senhor me tirar dessa vida, eu irei te servir aonde por mandar. E para a honra e glória do nosso Senhor. Porque nós devemos chegar numa conclusão para Jesus chegar e nos chamar de homem de pequena fé. Nós temos que ter a certeza do que queremos, do que precisamos, porque o inimigo faz de tudo para nós não virmos na casa do Senhor. Essa garoa que está aí já é o suficiente para deixar muitos crentes em casa. Amados, nós obedecemos o governo na pandemia quando veio a ordem para fechar todas as igrejas. Fizemos uma reunião, estava eu, o pastor José, que é o nosso líder, o pastor Samuel, que é o vice-presidente, a pastora Sônia, que veio de Extrema para a reunião conosco, só os pastores. Você crê em Deus? Claro. Confia em Deus? Claro. Então a porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós vamos fazer os cultos normal. Se alguém sair daqui preso por isso, tem advogado para tirar. Mas o maior advogado é Deus. Nós nunca fechamos a porta. E vou dizer uma coisa para vocês. Deve ter entre todo o povo da Jerusalém uns 100 membros. Não teve um que pegasse aquela mãozinha dessa. Nem um parente. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Porque nós temos que obedecer a Deus. Nós não podemos nos duvidar de Deus. Parar com esse negócio, será que eu vou?
Será que eu vou na igreja hoje? Eu acho que eu não vou. Aí eu fico em casa vendo televisão. Aí no outro dia o irmão, a irmã chega a falar: o culto foi uma vez, você teve um louvor maravilhoso. Pô, por que eu não fui? Por que eu não fui? Você viu onde leva a dúvida, gente? Vocês viram o que acontece com a gente quando a gente tem dúvida? Então vamos ouvir a voz de Deus. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Vamos fazer como Jeremias fez. Ser obediente. Desce a casa do oleiro e eu quero falar contigo. Quando ele desceu, Deus mostrou tudo para ele. E aqui, Deus está dizendo: não importa que seu barco esteja balançando, não importa que o mar esteja revolto contra teu barco, não importa o tamanho do seu problema, maior sou eu, maior é o Espírito Santo que está dentro de nós. Aleluia, Deus. Gente, se nós temos Deus no nosso coração, nós temos tudo. Porque Deus não nos deixa faltar nada, que o que Ele tem para nos dar vai dar que vai sobrar. O problema do crente, do cristão, eu já falo do crente, do cristão que nós somos, né? Porque crente é diferente do cristão, porque crente até o Satanás é. Entende? Nós temos que ser cristão e andar em Cristo. O que nós precisamos, meus amados? É seguir a Jesus, é estar com Ele, crer nele, obedecer. É difícil? É. Porque a princípio Ele nos diz: quer me seguir? Largue tudo, negue a si mesmo, pegue a tua cruz diária e me segue. É difícil. É difícil. Mas nós temos que ter o quê? Perseverança. Porque a própria palavra nos diz que a porta do céu, a porta da salvação, ela é estreita. Larga e bonita é a da perdição. Veja bem uma coisa. Jesus volta hoje. O que seria da multidão no Brasil? Mas o mundo não vai acabar agora, vai demorar para ele voltar. Vai. Fazer que nem aquele artista lá. Vai vendo. Para quantos milhões de pessoas não voltou na pandemia? No dia de hoje, para quantas pessoas ele não voltou no dia de hoje e arrebatou? Se a pessoa está pensando em fazer a coisa certa, aguardando que no dia que ele vier buscar, como diz o caipira, no atacado, está na roça porque ele está vindo. Porque cada um de nós, amados, quando Deus nos concede, Ele já nos dá um prazo de validade. Tem uns que passam no prazo, é o caso do pastor aqui que está com 70 e alguma coisinha, né? Já passou um pouquinho do prazo de validade, mas Deus é maior. Como eu brinquei com a tua avó, e outro pastor brincou com a missionária Elza esses dias, perguntando para ela quantas doses de formol ela toma por dia. Nós tomamos agora ao Senhor Jesus. Então, amados, vamos fazer passar a ter coragem, a estar com Jesus, a crer nele. Porque não importa o tamanho do teu problema, o maior está dentro de ti. Vamos tirar por base o que aconteceu com Davi e Golias. Olha o tamanho do gigante e o tamanho de Davi. Enquanto tinha várias nações com medo daquele gigante, o que Davi disse para ele? Você vem de escudo, de lança? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, Deus seu Senhor. Glória a Deus. E derrotou o gigante. Agora você tem uma unha encravada, está com medo.
Tem uma unha gravada, começa a blasfemar, reclamar. Parece que desenho animado que tinha antigamente, do Lipe Leão. Parece o Hard. Ó vida, ó céu, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Porque é a falta de crer em Deus. É a falta de estar ali aos pés do Senhor. Buscar de fato de verdade. A gente faz uns propósitos. Agora nós estamos num propósito de 7 noites, 7 madrugadas, às 3 horas da manhã. Levanta, vai para a cozinha, no meu caso eu vou para a cozinha, abre a Bíblia, leia e orar. Para Deus nos liberar e abençoar o dom de cada um de nós. Nós fizemos agora pela saúde, agora nós estamos fazendo pelos dons, e eu acho que o próximo que Deus vai nos dar, que eu não sei qual vai ser, mas eu creio que vai ser a família. Porque, amados, nós temos que estar nos pés do Senhor. Quantas vezes Jesus te chamou, venha, e você ficou na dúvida, será que é Ele mesmo que está me chamando? Eu vou ou não vou? Aí começa a afundar. As coisas começam a não dar certo. Aí começa a reclamar. Hoje eu peguei um colega de serviço. Eu estou afastado, mas não me deixam em paz, né? Volta e meia para me chamar. E eu cheguei para resolver um negócio lá. Ele estava reclamando. Eu falei para ele assim: quantas vezes você foi lá buscar o Senhor? Você estava indo na igreja, falou por quê? Ah, porque eu preciso de dinheiro, agora me chamaram para fazer um show, aí eu estou fazendo, não sei o quê. Eu falei: então não reclama. Então não reclama. Porque as pessoas agora têm costume de dizer que Deus virou as costas para mim. Eu não sei o que eu faço, pastor. Deus tirou as costas para mim, não me atende mais, não me ouve mais. É claro, do jeito que você faz, a sua oração não passa do teto. Reclama, adoidado. Começa a orar, ora, daqui a pouco está falando mal de outra pessoa. Onde foi a oração? Cadê o discernimento com Deus? Então, vamos deixar Jesus entrar em nosso quarto. Vamos deixar Jesus estar conosco no quarto. Não vamos deixar o nosso barco afundar. Porque, amados, tem pessoas que a gente tenta ajudar, que eu passo por esse caminho, que se Jesus descer e falar: meu, eu quero te ajudar, ele fala: não quero, não acredito. Mas é mesmo assim a gente tem que insistir. Não? Por quê, amados? A falta do amor. Hoje você liga uma televisão, você só vê o que não presta. É o que está na palavra do Senhor. Exatamente isso, é o fim dos tempos. É filho matando o pai, pai matando o filho, e assim vice-versa, porque é a falta do amor. Quem disse que o amor ia esfriar, mentiu, o amor está acabando, já não esfriou, já congelou. Então nós temos que ver o nosso lado, nós temos que entender quem é Jesus na nossa vida, nós temos que buscar a Deus de fato e de verdade. Ele está ali com os braços abertos nos esperando. Se alguém abrir a Bíblia depois e ver o que está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, ali está dizendo o quê? Que Deus não está com os ouvidos agravados, nem que não possa te ouvir, e nem com os braços engolidos, que não possa te abençoar, te abraçar.
Mas o versículo 2 explica o porquê do porquê. O versículo 2 vai te dizer: a tua iniquidade, teus erros, teus pecados que te afastam de Jesus. É o que estava acontecendo com Pedro. Você vê que Jesus estava indo ao encontro dele. Ele começou a afundar. Por quê? Ele duvidou de Jesus. Ele duvidou do que podia acontecer. Amados, então não vamos duvidar de Deus. Vamos ser fiel com Ele. De fato e de verdade. Vamos conversar com Deus. Eu costumo, amados, fazer uma brincadeira com o povo, com os irmãos. Eu pego no fim do dia, à noite, quando eu vou dormir, eu simplesmente pego. Cadê? Vou falar aqui. Mentalmente, uma listinha com os problemas que eu passei no dia que eu não resolvi, que eu não consegui resolver. E todo mundo sabe que aquele que não tem problema, ele não tem problema mesmo, né? Eu pego e faço um pacotinho, chego em Deus, Espírito Santo do Senhor em Jesus, falo: Pai, ó, isso aqui é todos os B.O. que eu não consegui resolver. Me deu uma noite de sono tranquila e me ajuda a resolver isso aqui amanhã. Me deixa nos pés dele. No outro dia ele vai te dar sabedoria e discernimento para você resolver a maioria dos problemas. Porque se você não fizer isso, quiser dormir com os problemas na cabeça, o que vai te acontecer? Você não vai dormir e vai acordar pior no outro dia. Então vamos deixar Deus trabalhar conosco. E vamos trabalhar com Deus. Amados, tenha certeza de uma coisa: Jesus ama cada um de vocês e cada um de nós somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez para ser a menina dos olhos dele. Ele tem tanto amor por nós, mas tanto amor por nós, que ele fez uma coisa inusitada. Ele deu o próprio Filho para estar conosco, para nos salvar. Ele comprou a nossa alma, Ele comprou a nossa salvação, meus amados. Não foi com dólar, não foi com petrodólar, não foi com real, não foi com ouro nem com prata. Ele comprou com o próprio sangue. Aleluia. Então vamos dar crédito para Ele. Vamos nos colocar como a menina dos olhos dele. E vamos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Vamos pedir para que Ele nos abençoe, nos guarde, nos guie. Vamos ficar de pé, que eu quero fazer uma oração. Senhor, nessa oração de sagrada, mais uma vez, aqui na tua presença, eu quero derramar a teus pés, amado Pai querido, a vida e o ministério de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão. E vou te pedir agora, Pai, nessa oração de sagrada, entre em cada coração aqui, acalme esses corações, Pai, tire desses corações, Pai, todas as coisas que não te pertencem. Tire do coração, Pai, Pai, que da dúvida, o sofrimento, a angústia. Isto, Pai, Pai, que faça morada nesses corações, Pai. E vos peço nessa oração sagrada, visite o lar de cada um de nós agora, Senhor. Venha entrar ali no nosso lar, Pai, Pai, que a sua vassoura de fogo, Pai, e tire do nosso lar, Senhor, todos os espíritos caídos, Deus. Tire do nosso lar, Pai, o espírito da fome, da miséria, Pai. Tire do nosso lar o espírito da doença, Senhor, o espírito da dúvida, Pai. Tire do nosso lar o espírito da inveja, da calúnia, da difamação.
dos ciúmes, Pai. Tire de nossos lares, Pai, Pai querido, tudo que não provém do Senhor. Encha nossos lares com o amor do Espírito Santo. Assim, amado Pai querido, como Tu remiste nosso coração, como Tu remiste com Teu sangue nossa vida, Pai, faça isso pela nossa família e pelo nosso lar. Espírito Santo de Deus, dê luz aos pés dos Teus filhos, Pai, para eles saberem onde pisam, Pai, e clareie a mente deles, para saber o que eles pensam, Senhor. Pai amado, Pai querido, dê luz aos pés deles, Pai, dê luz aos nossos pés, Pai. Senhor, que onde colocar os nossos pés, Pai, seja só abençoado, protegido, consagrado pelo Senhor. E onde colocar em nossas mãos, tudo se transforma em bênção. Abençoe os nossos filhos, Pai, nossas filhas. Abençoe os nossos netos, nossas netas, nossos genros, Pai, nossas noras. Abençoe nosso irmão de sangue, nosso irmão na fé. Tenha misericórdia, abençoe a nossa nação. Em nome de vosso Filho Jesus. Em nome de Jesus. E com a autoridade que o Senhor me dá, eu abençoo cada um dos teus filhos que aqui estão, com toda a sorte de bênção, em nome de Senhor Jesus. Aplaude Jesus. Eu agradeço a meu convidado em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira, sairemos